Afinal de contas, como parar de se importar com a opinião das pessoas e conseguir finalmente se destravar e fazer aquilo que você tem vontade. Esse é o tema desse vídeo aqui e eu espero muito que você goste dele. Recentemente eu tava lendo um livro cujo nome é Por que Ninguém Me Disse Isso Antes, que segundo a própria autora é porque quando ela conta isso pras pessoas, todo mundo fala, por que ninguém me disse isso antes? E recentemente lá no meu Instagram alguém perguntou qual é o nome do livro? E eu respondi, por que ninguém me disse isso antes? E a pessoa achou que eu estava brava. E não, esse é literalmente o nome do livro, inclusive vou deixar ele aqui na descrição pra vocês. Mas basicamente não vai lá ainda que eu vou te dar um resumo do capítulo Como Não Se Importar com a Opinião das Pessoas. Segundo o livro, você falar que não se importa com a opinião de ninguém é pouco efetivo e até imaturo. Porque em pequena ou maior escala, todos nós nos importamos com o que as pessoas pensam de nós. Só que existe uma linha tênue entre você se importar com a opinião de algumas pessoas que são importantes para você ou que você tem certa admiração ou a compulsão de agradar. Quando a opinião das pessoas se torna mais importante do que aquilo que você quer fazer, a ponto de te impedir só porque você já pensa no pré-julgamento das pessoas e isso já te trava, aí se torna compulsão por agradar, que é quando você quer só fazer a vontade das outras pessoas, agradar as outras pessoas, fazer com que elas fiquem felizes, enquanto você mesma não está feliz e satisfeita. Então você precisa ter um equilíbrio entre essas duas coisas. E a primeira lição que ele traz no livro é você selecionar pessoas que você vai se importar sim com a opinião delas. Porque conforme ele próprio diz, você não consegue não se importar com a opinião de ninguém. Isso é mentira, o ser humano foi feito para se importar. Só que você precisa selecionar uma pequena quantidade de pessoas que você vai se importar com a opinião. Então eu me importo, sei lá, com a opinião do meu marido, da minha mãe e do meu pai. Ou sei lá, do meu filho, do meu chefe e do meu marido. 2 pessoas no máximo. Por quê? Porque a opinião dessas pessoas vai te guiar quando você precisar de um conselho, por exemplo. Então, a gente se importa sim com a opinião das pessoas. Só que pessoa? Quando você tem, por exemplo, uma admiração por uma pessoa, que essa pessoa já chegou onde você quer chegar, ou porque ela fez algo que você quer fazer, essa pode ser uma pessoa que você se importa com a opinião dela. Agora, quando uma pessoa que não faz o que você gostaria de fazer, não chegou onde você quer chegar, nunca construiu nada e quer te dar uma crítica construtiva, fala alguma coisa, você não deve realmente se importar com a opinião dessa pessoa. Mas mesmo assim, se você se importa, como se destravar disso? Então eu separei aqui alguns tópicos pra gente falar. O primeiro deles é que você precisa entender que as demais pessoas não estão olhando pra você. Cada pessoa está olhando pra si mesma. Então todo mundo vive no seu mundinho. Todo mundo acha que todo mundo tá olhando pra mim porque eu tô olhando pra mim, mas as outras pessoas não. Você provavelmente nem se lembra qual foi o último vídeo que você assistiu na internet, ou amanhã você já vai esquecer caso você se lembre. Então, ninguém tá prestando atenção tanto assim em você. Até eu que sou uma pessoa exposta, ninguém tá prestando tanta atenção assim no que eu faço. Ninguém sabe o que eu fiz hoje à tarde, o que eu vou fazer depois que eu desligar a câmera e por aí vai. Por quê? Porque todo mundo é o centro da sua própria vida. Só que às vezes a gente tem a mania de achar que a gente é o centro da vida das outras pessoas. Só que na verdade, cada um tá prestando atenção nas suas próprias atitudes. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo que o livro dá aqui como prática, né, pra gente conseguir superar isso, é você entender que algumas pessoas de fato vão te julgar e de fato vão te criticar. Só que o julgamento delas é baseado nas experiências de vida delas, nos valores e nos princípios delas, que não necessariamente representam os seus. Você é uma pessoa específica e você deve ter os seus valores. Aquilo que é certo pra você nem sempre vai ser pra outra pessoa. Então, pra mim hoje é certo gravar vídeo, ser blogueira e mesmo que alguém rie ou zoar, eu vou continuar fazendo isso. Por quê? Porque é aquilo que eu acredito. Mas existem pessoas que odeiam aparecer, que não querem, que acham isso ridículo. Tem gente que até julga os influenciadores e fala que não tinha que ter, porque isso e aquilo, pipipi, popopó. Então, se eu pegar a opinião dessa pessoa que nitidamente é contra tudo que eu faço, óbvio que isso vai me desestabilizar e que eu vou achar que eu tô fazendo tudo errado. Só que isso é baseado na vida dela, nas experiências dela e não na minha. E será que eu tô dando importância pra uma pessoa que tem opinião totalmente diferente da minha? E por que eu tô dando opinião pra essa pessoa? Outro ponto importante que não fala no livro, mas que eu trouxe aqui pra acrescentar, é você fortalecer a sua identidade. Quem é você? O que você gosta? Quais
quais são os seus princípios. Você deve basear a opinião das pessoas nisso. Então essa pessoa que tá te dando uma opinião tem esses mesmos princípios que você, tá no mesmo caminho que você, no mesmo objetivo que você, ou chegou onde você quer chegar? Porque você precisa ter uma identidade bem formada, saber o que você quer, saber quem você é. Porque se cada opinião que alguém der, você mudar a sua vida, você vai se tornar uma pessoa sem personalidade, sem identidade. Então fulano falou que gravar vídeo é certo. Ok, vou lá e começo a gravar vídeo. Vem outro, fala que é errado. Aí eu paro. Aí eu começo a fazer outra coisa porque o outro fulano falou que era certo. E por aí vai. E aí você fica perdida. Cada hora você tá atirando para um lado. Por quê? Porque você não tem identidade. Você é uma pessoa avulsa que vai pela opinião do primeiro idiota que fala alguma coisa. Aí realmente fica difícil. Então, seja uma pessoa que conhece a si mesma, conhece a sua identidade e forme a sua identidade, o seu caráter e os seus princípios, as coisas que são inegociáveis para você e não pro vizinho do lado que tá falando alguma coisa. E aí quando uma pessoa vier com algum tipo de julgamento, você vai analisar se aquele julgamento faz sentido com a sua identidade, com as coisas que você quer para você, as suas metas, aquilo que é importante para você. Se sim, você pode analisar a opinião dessas pessoas. É importante às vezes a gente analisar o que as outras pessoas falam para entender se elas têm razão ou não, mas não no sentido de te julgar. Então, por exemplo, quando a minha identidade não estava bem fortalecida, eu gravava vídeo mesmo assim, porque esse sempre foi o meu sonho, mas qualquer piadinha que alguém fazia, isso me abalava. Ou qualquer comentário que eu via uma certa malícia na pessoa, isso também me abalava. Então eu sempre ganhei dinheiro com a internet, eu vivo disso já faz 6 anos. E mesmo assim, teve uma vez, aí não fazia 6 anos nessa época, acho que já fazia uns 3 anos mais ou menos. Então, ou seja, eu já morava sozinha, eu já me sustentava disso e ainda não tinha conseguido fortalecer a minha identidade, entender quem eu era e o meu propósito. Então, qualquer coisa que qualquer pessoa falava, me abalava. E tinha um cara que ia na academia, que eu ia também, e ele começou a me seguir no Instagram. Um belo dia, 6 horas da manhã, este cara me manda mensagem, eu lembro disso até hoje. Ele me mandou mensagem no Instagram, apareceu a notificação dele, ele escreveu assim: esse negócio de marketing, de internet, realmente dá dinheiro mesmo? Porque dá a impressão que não dá nada. Ou seja, foi um comentário malicioso. Por quê? O que ele tava querendo dizer? Que eu mentia. Só que eu me sustentava disso. Eu já moro sozinha, fazia muito tempo e eu vivo disso. Tipo, é literalmente a minha vida. Então, não tem por que eu mentir. Só que ele ter falado isso, principalmente naquela época que eu tinha mais vergonha de aparecer, que eu tinha vergonha das pessoas saberem, que eu não tinha a minha identidade, que eu não tinha entendido quais são os meus princípios. Hoje, por exemplo, eu entendo que o meu propósito de vida é servir as pessoas através da comunicação. Ou seja, não é só gravar um vídeo pra internet. Muita gente relata que mudou a vida delas porque assistiu um conteúdo, ou as minhas alunas, por exemplo, falam que começaram a vender, que começaram a empreender, prosperar financeiramente por causa daquilo que eu ensinei pra elas, de um vídeo que eu gravei na internet pra elas. Então, o meu propósito hoje é servir as pessoas com aquilo que eu sei através da minha comunicação. E eu tenho isso muito fortalecido na minha identidade. Então, qualquer pessoa pode falar o que for, se não for as pessoas que eu selecionei pra me importar com a opinião delas falando alguma coisa, eu não vou me importar, eu vou descartar a opinião dessas outras pessoas. Só que naquela época não era assim. Então, qualquer coisa que qualquer bobo falasse, eu me sentia ofendida e eu tinha uma crise. E eu literalmente tive uma crise de choro nesse dia. Eu chorei, eu mandei mensagem pro meu irmão, eu falei que tava dando tudo errado, que as pessoas achavam que eu era golpista, que não sei o que não sei o que lá, que não sei o que lá. E assim, foi um caos na minha vida, foi um dia que eu vivi péssima. Levantei 6 horas da manhã da cama, não consegui dormir mais por causa de uma coisa que uma pessoa aleatória da academia, que me conheceu na academia, me seguiu, veio falar, sendo que tipo assim, quem era ele? Tipo, se ele não acreditava que isso dava certo, beleza, o problema é dele, continua então trabalhando no CLT. Eu também não acho que o CLT dá certo. Então, a gente tem opiniões diferentes. E isso não é uma afronta, não é algo pessoal. Isso também é uma dica importante. Não leve as coisas pro lado pessoal. Nada é uma afronta. Ele talvez não falou pra me afrontar, ou talvez falou, mas dane-se, porque quem é ele? Ele tá feliz no CLT? Quer continuar? Beleza, eu quero continuar empreendendo.
eu quero usar o digital para prosperar, para ajudar outras pessoas. Então, a minha praia é essa aqui, a dele é outra, e tá tudo certo. Só que você precisa fazer todas as outras coisas que eu te disse ao longo desse vídeo para conseguir chegar nessa conclusão. E outro ponto muito importante é fortalecer a sua autoestima, porque naquela época, embora eu já ganhasse muito mais dinheiro que ele mesmo no trabalho CLT dele, eu não tinha autoestima. Então, qualquer coisa que ele falasse ia me abalar, porque eu pensava, nossa, ele tá achando que eu tô mentindo, ele tá achando que eu vendo um golpe, ele tá achando que isso. Só que quando a sua autoestima tá fortalecida, você não tá nem aí. Eu sei o que eu faço, eu sei os meus números, eu sei que é real, eu sei que eu não tô passando ninguém pra trás e não tô mentindo pra ninguém. Então, o que tem a ver o que o Zé da academia falou? Pode todo mundo falar o que for. Comentários também, quem tá na internet recebe muito comentário. E eu já recebi inúmeros comentários de gente falando que eu minto, que só quem ganha sou eu, que isso e aquilo. E eu falo, beleza, não tenho o que eu fazer, eu não posso te convencer. E o propósito da minha vida não é ficar te convencendo a acreditar em mim. Quem quiser acreditar, vai acreditar. E quem não quiser, tá tudo bem. Continua o seu caminho em paz. Só que é só com a maturidade e com o tempo. E esse olhar mais aprumado, vamos dizer assim, acho que aprumado não seria a palavra, mas esse olhar mais autoconsciente, sabe? Mais maduro mesmo, pra te ajudar a chegar a essas conclusões e se libertar da opinião das pessoas. E a última lição é você não deixar a frustração de outras pessoas atrapalhar os seus sonhos. Porque talvez aquele cara da academia fosse uma pessoa que já tentou no digital e não conseguiu. E por causa de uma frustração dele, ele veio e, entre aspas, me atacou. O que talvez nem era um ataque, mas eu interpretei como um ataque. Enfim, também já aconteceu de uma pessoa próxima a mim, que frequentava a mesma igreja que eu, parar de me seguir e falar que não gostava dessas pessoas que faziam isso. Já aconteceu de eu sair com uma pessoa, fazer uma nova amizade, e essa pessoa falar que não gostava da forma que eu trabalhava e parar de me seguir também e virar a cara pra mim. Isso já aconteceu. Por quê? Porque no marketing digital eu sei que existem realmente muitas pessoas que dão golpe nas outras, que mentem resultado, que inventam um monte de coisa. Então até eu mesma tenho preconceito com esse mercado. Só que eu trabalho com o mercado digital já tem muito tempo e eu sei que existe um caminho. Só que eu tento passar isso para as pessoas da forma que eu posso. Tem gente que vai achar que eu sou mentirosa, que não funciona, que isso nada existe e tá tudo certo. Não tem muito o que eu fazer, não está sob o meu controle. E essas pessoas eu dou um vai com Deus e leva as pulgas, como diria minha avó, porque não tem o que eu fazer. E sempre você vai encontrar pessoas que vão se conectar com você e que vão acreditar no seu caminho. Às vezes o ambiente também faz muita diferença. Você tá num ambiente que todo mundo critica, que todo mundo não acredita, ou que todo mundo é muito frustrado e joga as frustrações deles em cima de você, para que você também ache que não funciona, para você achar que não é capaz, porque talvez a pessoa não foi capaz. Isso não significa que você não é capaz. Isso não significa que não vai funcionar pra você. Só que você precisa encontrar o seu caminho. Você só encontra o seu caminho quando você segue esses passos e para de dar importância para a opinião de quem não importa. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Aqui na descrição tem o link do livro para você conhecer e tem o link do meu WhatsApp caso você precise falar comigo também. Tudo aqui na descrição, corre. E também eu separei esse vídeo sobre autoestima para você aqui no canal. Te espero aqui toda semana com conteúdo novo e até o próximo. Tchau!